muita mais alegria também, porque o padre Maurício, ele tinha outro compromisso, mas ele deu um jeitinho de estar conosco nessa tarde, né? Então, assim, a hora que ele tiver fazendo a formação, então eu só pediria para a gente só fechar o nosso microfone, né? E depois, assim, uns 10 minutinhos antes de encerrar o tempo, aí vai abrir para algumas perguntas, se vocês quiserem deixar chat, ou então, depois a gente abre, aí um por vez pode fazer algumas perguntas, se acharem conveniente. Maurício, né? Então, ele vai conduzir agora esse momento, né? Iniciar com a oração, e assim nós já vamos dar a sequência. Então, todos, né? Como não só os salesianos da província de São Paulo, mas também da Brasil. Então, sejam todos bem-vindos. Ademais, que a gente acolhe o senhor, se o senhor quiser já iniciar. Tá bem. Então, vamos pedir à Virgem Maria, auxílio de todo cristão, que abençoe desde já esse nosso encontro, essa nossa partilha, que ela, a formadora por excelência de Dom Bosco, também nos ajude a nos formarmos uns aos outros. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre todos nós, esta tarde, sobre nossas famílias, e de modo especial sobre todas as pessoas necessitadas do auxílio de Deus, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de agradecer o convite que recebi da Cristina, em nome de todos os salesianos cooperadores. Peço a ela as minhas desculpas, porque eu tive uma dificuldade aí no meio do caminho, corri o risco de ter de cancelar esse momento aqui, mas graças a Deus demos os passos necessários e aqui estou. Eu disse a ela que não preparei assim nada de muito grande, de muito especial, é uma partilha mesmo, que faço com muito carinho e não na tentativa de ensinar alguma coisa, senão mesmo de, como falei, partilhar, de a gente aprender juntos a partir das experiências que nós temos, tá bem? Ela me pediu que trabalhasse um pouco a questão do oratório e da missão do salesiano cooperador. Quando eu falo do oratório, nessa minha partilha, estou falando, obviamente, do oratório de Dom Bosco, daquela experiência realizada inicialmente em vários lugares de Turim, mas que depois tomou a sua forma naquele espaço de Valdoco. Portanto, estamos falando sempre aqui do oratório de Valdoco. E dado também o tempo que possuo, e para não ficar me delongando demais, eu resolvi falar daquele oratório de Dom Bosco a partir de 3 expressões, ou 3 palavras. As palavras são uma experiência artífice, e vou explicar o que é, uma experiência modelo e uma experiência critério. Para quem está anotando, repito, eu vou falar do oratório de Dom Bosco como uma experiência artífice, uma experiência modelo e uma experiência critério. Em primeiro lugar, entender o que significa
dizer que o oratório de Dom Bosco é uma experiência artífice. Artífice do quê? Artífice de uma espiritualidade e de uma pedagogia próprias. E aí vem a primeira pergunta: o que é artífice? O que significa essa palavra? O artífice, ou a artífice, é o artesão, portanto, o artista, né, de trabalhos manuais, que produz a sua arte em oficina própria, porque o artesão, ele pode produzir sua arte em ambientes terceiros, que não sejam o dele. O artífice não. O artífice é um artesão, mas com oficina própria, e ele produz a sua arte a partir das encomendas que ele recebe. Então, isso é um artífice. E o que queremos dizer quando falamos que o oratório de Dom Bosco é uma experiência artífice? Em primeiro lugar, porque nós temos ali a experiência de um artesão, ou seja, de um artista que procura fazer a sua criação. A gente sabe que Dom Bosco não é um homem que a gente pode considerar, nos dias de hoje, como um grande teórico. Ou seja, ele não senta em seu escritório e teoriza a experiência do oratório antes de aplicá-la. Pelo contrário, os teóricos virão depois. Dom Bosco é um homem essencialmente prático. Ele realiza a sua obra, ele coloca à disposição dos outros todos os dons que recebeu de Deus, e o que ele cria é que depois, com o tempo, vem teorizado, ou seja, vem transformado em teoria. Então, não é um homem que elabora uma pedagogia, mas é um homem a partir da prática, de cuja prática se elabora uma pedagogia que depois será chamada pedagogia salesiana. Não é um homem que elabora teoricamente uma espiritualidade, mas é um homem que, dada a sua experiência e relação com Deus, tem esta experiência e relação teorizada naquilo que depois se chamará a espiritualidade salesiana. Dom Bosco, ele parte, como todo artesão, de técnicas já existentes. Não é que ele cria o oratório. A expressão oratório é muito mais antiga que Dom Bosco. Basta pensarmos, por exemplo, no oratório de São Felipe Neri. O que faz Dom Bosco é partir de técnicas, estou usando as expressões próprias do mundo artesão, né? Ele parte de técnicas existentes e vai aperfeiçoando estas técnicas, dando a estas técnicas a sua contribuição, e isso tudo em vista das encomendas que ele recebe. Então, nesse sentido, Dom Bosco é artesão, no sentido de que parte de técnicas existentes, da ideia de um oratório, e vai aperfeiçoando essa ideia a partir das encomendas que recebe. O que seriam essas encomendas? O contexto onde ele se encontra. Depois, é um artesão com oficina própria, porque ele acaba por criar, nesta prática, um estilo próprio de fazer a coisa. É um estilo próprio de oratório. Com o tempo que aquele estilo de oratório desenvolvido, aperfeiçoado por ele, vai se chamar de oratório de Dom Bosco, de oratório salesiano. Então, ele tem a oficina própria porque aquele espaço, aquela experiência acaba por criar um estilo próprio de fazer a coisa. E esse estilo próprio, ele nasce a partir do seu relacionamento com Deus, do modo como ele se relaciona com Deus, e o oratório acaba sendo uma expressão desse relacionamento. Então, portanto, ele cria um estilo próprio de fazer oratório a partir da sua espiritualidade. E também cria um estilo próprio de oratório
a partir da forma como ele se relaciona com os meninos e com as meninas, como ele educa aqueles jovens. E daí podemos dizer que cria um estilo próprio de oratório a partir de uma pedagogia que lhe é própria. Então nós temos em Dom Bosco um artesão, nós temos em Dom Bosco uma oficina própria, e claro, nós temos em Dom Bosco uma encomenda. Quais seriam as encomendas desse artesão, desse artífice, né? As encomendas que ele recebe vêm da cidade onde ele se encontra, do contexto histórico, cultural onde ele se encontra. As encomendas vêm da cidade de Turim, de meados do século XIX. E aqui sabemos todos nós, né? Nós vivemos naquele momento uma explosão demográfica na cidade de Turim, por conta de todas as famílias, em especial dos mais jovens que deixam o campo para migrarem para os centros urbanos. Estamos em plena revolução industrial, e ele começa a perceber que a cidade não tem condição de arcar com toda essa demanda, e começa a entender e verificar que estes jovens, por falta de quem cuide deles, de quem os encaminhe, acabam se perdendo. E aí sabemos, ele encontra esses jovens na prisão e começa a se perguntar sobre um jeito de evitar que eles chegassem até aquelas situações. Então, o oratório de Dom Bosco, ou seja, a experiência que ele realiza na própria vida, foi uma experiência artífice, ou seja, é dela que nasceu aquilo que depois foi chamado de obra salesiana. Repito, é uma experiência artífice porque nós temos em Dom Bosco um artesão, porque nós temos nesta experiência a sua oficina própria, ele dá a ela o seu estilo, a sua marca própria, e porque nós temos tudo isso realizado, desenvolvido a partir de uma encomenda, ou seja, a partir do contexto que ele fala, que ele grita aos ouvidos e ao coração. E como dissemos, o artífice é isso, é o artesão que produz sua arte em oficina própria a partir das encomendas que recebe. Então, usei uma metáfora para dizer que a experiência do oratório de Valdoco, ela é uma experiência criada a partir do contexto, com os dons que Deus deu a Dom Bosco, e pela resposta que ele vai dando a técnicas que já existiam na sua época, mas cujo resultado é algo absolutamente novo, tem sua cara, sua marca, sua personalidade. Esta é a primeira explicação que ousei oferecer a respeito do que foi aquela experiência original, uma experiência artífice. A segunda palavra das três é uma experiência modelo. E o que vem a ser isso? O que é modelo? É modelo de uma espiritualidade e modelo de uma pedagogia. Ainda se mantendo no horizonte da arte plástica, né? Como falei há pouco do artífice, o que é modelo em artes plásticas? Modelo trata-se ou de um desenho, ou de um objeto, ou de uma pessoa, em cuja reprodução estética trabalha o artista. Então, eu tenho uma garrafinha d'água, como essa que trago na minha mão. Se eu sou um artista plástico e quero reproduzir esteticamente esta garrafa, em argila, em giz, em tinta, né? Esta garrafa vai se servir como um modelo, para que dela, olhando para ela, eu a reproduza de outras maneiras. Então, modelo é isso, pode ser um objeto, pode ser um desenho que eu vou reproduzir, e pode ser uma pessoa que me sirva de modelo para que eu a reproduza esteticamente. Ora, o oratório de Dom Bosco é uma experiência modelo, porque ela não só pode,
como deve ser reproduzida. Aquela experiência de Valdoco, de meados do século XIX, ela é uma experiência modelo porque é capaz de servir-se de referência para outras experiências em outros lugares, em outros tempos, diferentes daquele original. Então, a prática de Dom Bosco em seu oratório é referencial para que se reproduza em locais e em situações muito distintas dos originais, algo semelhante. É necessário, portanto, que nós nos voltemos sempre para aquela experiência originária e a tenhamos como modelo para reproduzi-la nos ambientes e nas situações nas quais nós nos encontramos. Bem, como artistas plásticos, né, eu estou usando a metáfora do artista, né, a comparação com o artista, vamos olhar para aquela experiência e extrair dela alguns sinais que lhe são característicos. Para isso, eu fui à Carta de Roma, que é um documento já muito conhecido por nós. Na Carta de Roma, eu pensei, nós não temos tempo aqui, obviamente, de discorrer sobre todo o belíssimo conteúdo dela, mas eu pensei algumas afirmações que podem nos servir como modelo para reproduzir aquela experiência nos locais onde nós nos encontramos hoje. Então, na Carta de Roma, logo no início da Carta de Roma, Valfré, que é aquele jovem, aquele ex-aluno que se encontra com Dom Bosco, ele pede para que Dom Bosco olhe o ambiente do oratório, né? Olhe o ambiente do oratório de Valdoco. E quando Dom Bosco olha e vê todos aqueles jovens presentes no oratório, aquela imagem que Dom Bosco vê é modelo. E Valfré vai dizer a Dom Bosco o seguinte: veja, a familiaridade gera o afeto e o afeto produz confiança. Isso é que abre os corações. É uma das primeiras frases que Valfré fala a Dom Bosco quando Dom Bosco está diante daquela imagem. Chamo a atenção aqui para essas três palavras utilizadas pelo ex-aluno: familiaridade, afeto e confiança. Valfré, ele coloca estas palavras como uma da outra. A familiaridade é que gera o afeto e o afeto produz confiança. De fato, se nós quisermos hoje reproduzir o modelo do oratório de Valdoco, precisamos ter a peito essas três palavras. No ambiente onde nós nos encontramos, se nós queremos reproduzir o modelo de Valdoco, precisamos criar familiaridade. As relações precisam ser familiares. O jovem precisa sentir-se em casa, sentir-se num ambiente onde ele se percebe acolhido, querido. É esta familiaridade, nos recorda Valfré, que vai gerar o afeto. Se ele se sente acolhido, se ele se sente bem, ele passa a gostar. Ele gosta do ambiente, ele gosta das pessoas, percebe-se que é amado, percebe-se que é querido por elas. E quando este afeto se instaura no espaço, aí é que se produz a confiança. O jovem passa a confiar nas pessoas que ali estão, no ambiente onde ele se encontra. Eu parei aqui, né? A frase de Valfré, ela continua, e ele continua, como sabemos, o desenvolvimento da explicação do que Dom Bosco está vendo. Mas julguei importante parar aqui para que a gente tenha presente essas três atitudes que são modelo para nós hoje. Repito, se quisermos construir um ambiente, uma experiência semelhante àquela realizada em Valdoco,
precisamos motivar dentro das nossas experiências e dos contextos onde atuamos familiaridade, afeto e confiança. Depois, Valfré, ele mesmo aponta para Dom Bosco o modelo de Valdoco. Quando, como sabemos na carta, Dom Bosco começa a ver a segunda parte da visão e percebe que os jovens estão tristes, estão nos cantos, que os salesianos não estão mais no meio deles, né? Valfré lhe aponta o modelo dizendo assim: nos velhos tempos do oratório, portanto, Dom Bosco, salesianos, né, e agora salesianos cooperadores, olhem para aquele tempo lhe sirva de modelo. Então ele continua: nos velhos tempos do oratório, o Senhor não estava sempre no meio dos jovens, especialmente na hora do recreio? Pergunta Valfré a Dom Bosco. Portanto, estar junto, estar com, partilhar daquele momento, não como alguém que apenas observa de longe, mas que alguém que interage com eles, é fundamental. Enxergar o oratório de Valdoco como modelo é reproduzi-lo nos ambientes onde nós estamos. É preciso que todos, nesta reprodução daquela experiência, assegurem a própria presença entre os jovens, entre as crianças, entre os adolescentes. Continua Valfré, no mesmo trecho, quando fala da presença dos salesianos no pátio. Lembra aqueles belos anos? Olha aí a referência ao modelo. E aí ele começa a descrever. Era um santo alvoroço, um tempo que lembramos sempre com saudade. Não sei se está clara, essas menções, se estão claras essas menções, são sempre a um modelo que está no passado, mas que serve de referência para os tempos que se chamam hoje. E, conclui Valfré, nos lembramos sempre com saudade daquele tempo, porque o afeto é que nos servia de regra, e nós não tínhamos segredos para com o Senhor. Mais uma vez, familiaridade, que agora Valfré dá uma roupagem mais específica. O que significa familiaridade? Ela acontece quando nós estamos juntos, presentes no pátio com eles. Esta familiaridade gera o afeto, e é por isso, dizia Valfré, que nós não tínhamos segredos para com o Senhor. A confiança é justamente isso. Por fim, Valfré, ele exorta os salesianos a terem em Dom Bosco e naquele oratório um modelo de suas ações pastorais. Quando Dom Bosco pergunta a Valfré no discurso, né? Mas eu falo, o que fazer para voltar aos tempos de outrora? E depois que Valfré lhe aponta o caminho, Dom Bosco diz assim para Valfré: mas eu falo isso para os meus salesianos. Agora acontece, diz Dom Bosco a ele, né, que eu não posso mais fazer isso, porque eu já estou assoberbado de trabalhos, eu já viajo demais, então eu não tenho condição de estar no meio deles, e depois também já estou velho, com problemas de saúde. É quando Valfré pergunta a Dom Bosco: mas se o Senhor não pode, por que seus salesianos não o imitam? E aqui o verbo é interessante, imitar, ou seja, no sentido de reproduzir. Valfré apresenta, a Carta de Roma apresenta Dom Bosco e aquela experiência original como modelo de toda a ação pastoral. Não é possível voltarmos àquele tempo. Não é possível voltarmos a conviver com aquele Dom Bosco. Aquele Dom Bosco, o oratório daquele tempo passou. Ele não voltará mais. A atitude agora é de imitar, ou seja, de tendo como referência, reproduzir.
aquilo que faz o artista, né? Olha para o modelo e reproduz coisa semelhante. Então, nesse sentido, o oratório de Valdoco é modelo para todas as nossas experiências pastorais nos tempos de hoje. E, por fim, a gente disse, o oratório de Dom Bosco foi artífice, aquela experiência, né, criou o que nós conhecemos por oratório, ela é modelo para o que fazemos hoje. E a terceira palavra é, o oratório de Dom Bosco é uma experiência critério de uma espiritualidade, de uma pedagogia. O que é critério? É porque nos tempos de hoje, nem sempre, e não é em todo local, que nós podemos ter um oratório propriamente dito. Aqui mesmo, por exemplo, no Alto da Lapa, há muito tempo e de muitas formas se tentou abrir um oratório festivo. E até onde entendo das experiências que foram feitas, nenhuma foi, assim, bem sucedida. Podemos dizer, atualmente, aqui no Alto da Lapa, nós não temos um oratório festivo, não existe. E quem tentou realizar isso sempre disse ser uma experiência muito difícil. Mas por quê? Porque, entre outras explicações, é uma região que oferece para os jovens, crianças, adolescentes, uma série de oportunidades recreativas, instrutivas, culturais. Graças a Deus, essas oportunidades na região, elas existem aos montes. Os clubes, os condomínios com quadras, com piscinas. Então, reproduzir aquela experiência do oratório propriamente dito aqui, por exemplo, sempre pareceu muito difícil. Mas quando nós falamos que o oratório é critério, significa dizer que nem sempre nós teremos aquela experiência propriamente dita, mas todas as experiências pastorais, todas as novas atividades, todas as obras que os salesianos, que a família salesiana tiver, tem naquela o critério de ação. Então, se eu não tenho um oratório festivo, mas tenho uma escola, aquela experiência do oratório de Valdoco é critério para a ação salesiana na escola. Aquela experiência do oratório de Valdoco é critério para a ação salesiana na universidade. Aquela experiência do oratório de Valdoco é critério para a ação salesiana na obra social, na ação social. E assim, aquela experiência do oratório de Valdoco é critério para a ação salesiana numa paróquia. Então, isto é ser critério. Os tempos, as situações, os contextos, muitas vezes nos pedem atividades diferentes que Dom Bosco mesmo não realizou. Eu toco uma experiência a partir daqui do Pio XI com várias pessoas, que é o acordar, né? Nós chamamos de acordar pátio virtual, uma experiência na internet. Bem, Dom Bosco não fez isso, não podia fazer isso, porque as encomendas do seu templo não lhe pediam isso. As encomendas do nosso templo nos pedem uma presença na internet, nas redes sociais, né? Então, obviamente, eu não tenho esta experiência em Dom Bosco para reproduzi-la, mas a experiência do oratório de Valdoco continua sendo, para essa nova atividade, me perdoem citá-la, né? Só para um exemplo. O oratório de Valdoco é critério para esta experiência. A mesma coisa, por exemplo, para a universidade. Dom Bosco não teve esta universidade como temos hoje nas suas mãos, né? Isso é uma coisa dos tempos de hoje, né? Então, o oratório de Valdoco, aquela experiência espiritual, pedagógica, realizada por Dom Bosco, é critério para a nossa ação nesses novos ambientes.
Cito um exemplo também, não sei se há alguém da cidade de Cruzeiro que nos acompanha, mas certamente isso acontece em outros lugares também. Mas eu acho muito bonito quando nós chegamos à cidade de Cruzeiro e nós não conhecemos, não sabemos como chegar à obra salesiana. Já me aconteceu de parar um cruzeirense e perguntar para ele: onde ficam os salesianos? Onde ficam os salesianos? Tem muita gente que, na própria cidade, que se perguntada dessa forma, vai dizer a quem pergunta: olha, não sei indicar não. Mas se você perguntar ali onde fica o oratório, aí eles vão ligar uma coisa com a outra e vão dizer: o oratório fica ali, pega essa dobra direita, enfim, vão saber indicar. Quando você chega à obra salesiana de Cruzeiro, você não tem só um oratório. Aliás, até onde saiba ali, o oratório ele é festivo, acontece apenas de fim de semana, né? Mas você tem um colégio, uma escola, uma capela pública. Agora, é interessante que o povo ali olha para aquilo ali, sabe que tem um colégio, sabe que tem uma capela pública, sabe, mas ele chama aquilo de o oratório. Eu acho bonito, porque, no fundo, o oratório propriamente dito ali, até onde eu saiba, é uma experiência pequena. Inclusive, do ponto de vista de horas dedicadas. Como falei, ele é de fim de semana. Mas aquela experiência toda de capela pública, de escola, tudo aquilo ali, o povo chama de oratório. E eu acho que é isso mesmo. É o oratório de Valdoco, é o oratório de Dom Bosco que serve de critério para nomear tudo aquilo que ali se faz. É Dom Bosco mesmo quem nos ensina, e já estou terminando, a olhar para a experiência do oratório de Valdoco e a assumi-la como critério de novas experiências. Na Carta de Roma, volto a ela, Dom Bosco, quando conclui a carta, diz o seguinte: vou concluir. Sabeis o que deseja de vós este pobre velho que gastou toda a vida por seus caros jovens? E ele mesmo responde: nada mais do que, feitas as devidas proporções, olha que expressão interessante, nada mais do que feitas as devidas proporções, retomem os dias felizes do oratório primitivo. Ou seja, o oratório primitivo continua sendo modelo para vocês. Agora, feitas as devidas proporções, não dá para reproduzi-lo tal e qual. Ele deve ser, portanto, critério da ação de vocês. E aí, ele volta a dar exemplos. Os dias do afeto e da confiança entre jovens superiores, os dias do espírito de condescendência, de tolerância, por amor de Jesus Cristo, de uns para com os outros, os dias de corações abertos, com toda a simplicidade e candura, os dias de caridade, da verdadeira alegria para todos. Descreve, portanto, quais são os critérios de ação salesiana. É muito interessante isso. Então, se eu estou numa paróquia, numa escola, numa universidade, numa casa de formação, num centro profissionalizante, os critérios da ação são esses. Me permitam repetir, das próprias palavras de Dom Bosco: afeto, confiança, espírito de condescendência, tolerância, amor por Jesus, manifesto uns para com os outros, abertura de coração, simplicidade, candura, caridade e verdadeira alegria para com todos. O que Dom Bosco faz, repito, é estabelecer critérios de ação para novos contextos. Não se trata, portanto, de reproduzir apenas o oratório de Valdoco nos ambientes onde nós nos encontramos. Ele será sempre modelo. Mas se trata de colher deste modelo critérios que possam nos orientar nas novas frentes que temos. E Dom Bosco mesmo indica essa experiência como critério, sobretudo
ainda nesse trecho, um pouquinho mais à frente, quando ele diz assim: ó meus caros filhinhos, aproxima-se o tempo em que eu me deverei separar de vós e partir para a minha eternidade. Aqui a gente recorda na Carta de Roma a nota do secretário. Ele diz que nesse ponto Dom Bosco suspendeu o ditado, os olhos se encheram de lágrimas, não por desgosto, mas por inefável ternura que ressumava de seu olhar e do tom de sua voz. Ele se emocionou. E só depois de alguns instantes continuou. Ou seja, isso é muito interessante porque Dom Bosco está dizendo: eu vou lhes faltar. Ora, se aquela experiência de Valdoco, ela é uma experiência que não tem Dom Bosco, nós nunca mais poderemos voltar a ela. Ela ficou no tempo. E de fato ficou. Não é possível reproduzir tal e qual. Por um motivo muito justo, nós não temos Dom Bosco mais. E ele deixa claro isso: eu vou me separar de vocês. Agora, nós temos pessoas, salesianos, salesianas, salesianos cooperadores, demais membros da família salesiana, que entenderam que aquela experiência de Dom Bosco foi artífice, ela criou um novo estilo de estar no meio dos jovens, ela é modelo para nós porque nos oferece critérios. E é assim que ele conclui esse momento da carta, dizendo: desejo, portanto, deixar-vos a todos no caminho. E ele completa: no caminho do Senhor em que ele próprio vos deseja. Em outras palavras, Dom Bosco está dizendo: eu estou indicando a vocês o caminho operacional, os critérios para a ação de cada um de vocês nos diversos ambientes onde vocês se encontram. E a história, concluo com isto, a história tem nos mostrado que a espiritualidade e pedagogia salesianas, elas dão certo em diversos contextos, em contextos muito diferentes entre si, inclusive, quando respeitados os critérios. É interessante ver, por exemplo, como a obra salesiana se desenvolveu em países da África, em Angola, em Moçambique, em países do Extremo Oriente, como se desenvolveu no Japão, como se desenvolve na China, em países do continente americano, uma experiência que nasceu em Turim, numa cultura muito específica. Quando ela é aplicada a espaços geográficos, culturais, históricos, muito diferentes, ela dá certo. Ela sempre dá certo. Então, e por que isso acontece? Porque existem os critérios claros. Esta obra, este jeito de fazer, dá certo em todos os ambientes onde nós estamos. Então, se você mora em Araras, de onde partiu o convite para que eu estivesse aqui, né? Vou citar Araras. Esta obra já deu certo lá. Você de Araras poderá dizer: puxa, padre, mas Araras de quando recebeu os salesianos não é mais Araras de hoje. Então, para não sair do ambiente, falarmos só de Araras. Sim, Araras mudou. Mudaram as encomendas, mudaram os gritos, mudaram as provocações. Se os critérios permanecem claros, o oratório de Valdoco continua sendo modelo de ação da família salesiana naquele espaço e naquele contexto. Nós nos encontramos. É isso que preparei. Espero, como disse no início, não há nada de
absolutamente novo, nem de extraordinário, mas é uma pequena partilha das coisas que acredito como salesiano de Dom Bosco e que, humildemente, partilho com todos vocês. Muito obrigado, viu? Vou falar aqui. A gente agradece, assim, o Padre Maurício, né, por toda essa partilha. Desculpa, tive um problema aí no meu computador. Agora, está aberto, assim, uns 5 minutinhos para as perguntas daqueles que queiram fazer algum questionamento para o Padre Maurício, né, então ele está aí à disposição para poder responder, né. No chat eu não consegui ver alguma pergunta, e sim as presenças, né, daqueles que estão participando conosco. Nós temos a alegria da Alzira, nossa conselheira mundial, de estar conosco, do Evânio, nosso conselheiro provincial, né, coordenador provincial do estado de São Paulo, e temos também a participação de muitos, né, do pessoal de Rondônia, de Belo Horizonte, de Manaus, o pessoal da pós-graduação que também está participando conosco. Então, se vocês tiverem alguma perguntinha, assim, ou quiserem partilhar alguma experiência, né, do oratório, só que eu pediria que fizesse, assim, um por vez, né, umas 2, 3 experiências, ou alguma pergunta sobre tudo aquilo que o Padre Maurício colocou, né. Ele disse que não preparou nada, mas foi uma bagagem bem boa, né, para a gente, né. Então, fique à vontade nesse momento para fazer a pergunta. O Ibrahim, acho que o seu microfone não está aberto. Não está aberto o microfone, acho que ele não está conseguindo falar. A Ângela está perguntando, Padre Maurício, como o senhor vê a missão, o papel dos salesianos cooperadores? Olha, eu vejo de uma importância muito grande pelo aspecto laical desta experiência, né? Vocês, por estarem de maneira muito mais especial próximos à realidade juvenil, no sentido, no mundo do trabalho, nas escolas, nos ambientes onde eles circulam, por vocês terem filhos, netos, que estão inseridos em todas essas realidades, vocês possuem uma sensibilidade e uma visão muito específica do mundo juvenil. Quando eu falava de encomendas que nós recebemos, ou seja, das provocações do contexto, para ler as encomendas do contexto, para ler as provocações, eu acredito que vocês podem dar uma colaboração muito específica, que um consagrado, por mais que ele tenha uma visão importante, interessante, ele não pode oferecer. Então, das próprias experiências que vocês possuem com seus filhos, netos, sobrinhos, né, e dos ambientes onde circulam, né, como leigos que são, a leitura destas encomendas, a leitura das provocações do contexto, eu acredito que é uma das grandes contribuições que vocês podem oferecer à ação salesiana. Obrigada, Padre Maurício. O Inácio está fazendo uma pergunta assim: o oratório hoje é herança de toda a família salesiana, e não só dos padres, correto? É uma pergunta.
Sim, claro. Acho que, não sei se deixei claro, né? Toda a minha exposição foi falando do oratório como o artífice de uma experiência, modelo e de critérios para a ação da família salesiana. Inclusive, eu gosto muito de usar a Carta de Roma, porque quem explica as coisas na Carta de Roma para Dom Bosco é um ex-aluno. Então, não é um salesiano consagrado, não é uma filha de Maria Auxiliadora. Né? Quem recobra os critérios do oratório, obviamente que Dom Bosco depois amarra tudo aquilo, né? Mas existe um espaço da carta onde Dom Bosco, podemos dizer, é praticamente não ensinado, mas recordado por um ex-aluno. Isso não pode passar despercebido. Então, de fato, a obra salesiana não é propriedade dos padres, nem dos irmãos e nem das irmãs. Ela é de uma família que divide, que partilha esse carisma e responde a esse carisma das mais diversas formas. Então, tem toda a razão. O Richard de Lorena, eu acredito que ele seja de Lorena, ele está dizendo que a formação do Senhor é muito salesianidade, agradece. Também a Áurea de Belo Horizonte, o pessoal de Piracicaba está agradecendo. A Lídia de Santa Terezinha diz que excelente a formação que o Senhor nos passou. Enfim, tem bastante gente aqui agradecendo, né? Toda essa formação, essa riqueza que o Senhor tem nos passado nessa tarde. Se tiver mais alguma pergunta, o pessoal também está perguntando, teve um probleminha no início, alguns não estavam conseguindo conectar, mas a gente gravou, né? Então, depois a gente vai disponibilizar toda essa gravação, enfim, para todos os grupos, né, para poderem pegar desde o início. Antes, o Edgar, ele está perguntando assim, antes do surgimento da congregação dos salesianos de Dom Bosco, os salesianos cooperadores já estavam presentes no oratório? Aí o Edgar me pega de calça curta. Eu acho que vocês mesmos podem responder. Eu não sei responder sobre a história da associação, né? A ponto de dizer em termos de cronologia, né? Então, acho que isso vocês podem também me ajudar, me formar aqui, né? E responder. Sim. Assim, perfeito.
Então, acho que a resposta seria, do ponto de vista cronológico, não. Mas se a gente ampliar a concepção do que é um cooperador da obra salesiana, certamente esses já estavam presentes na experiência originária. Muito bem, obrigado. Uma outra pergunta do Donato, ele diz assim, Cristina, deixa uma pergunta. Cada vez mais podemos perceber novas encomendas em diversos contextos da necessidade que estamos atentos à doutrina social da Igreja. Como salesianos cooperadores, leigos, inseridos no cotidiano da sociedade, podem promover a DSI por esse critério de Dom Bosco? É uma pergunta. Depois ele continua. Será que os pátios de hoje, de nossas ações, poderão ir além dos oratórios tradicionais? É uma outra pergunta. Certo. São perguntas complexas, né? Vou tentar dar algum direcionamento. Começo pela segunda. Acredito que sim. É o que eu dizia do oratório de Valdoco como critério. Porque hoje em dia, citei um exemplo apenas, né? Nós falamos também de pátios virtuais. Nós podemos também falar de pátios dentro, por exemplo, para citar o braço político de nossa ação, dentro do Congresso Nacional, dentro das câmaras municipais, né? Dentro dos órgãos públicos que servem como fiscalização de toda a ação pública no município, no estado, na federação. Tudo isso é pátio para um salesiano. Estes critérios devem nos impulsionar a sermos uma presença salesiana qualificada nos mais diversos pátios. Então, acho que isso, imagino, responda, ou ao menos encaminhe, esta segunda questão. A primeira questão, em relação à doutrina social da Igreja, ela se apresenta, a DSI, como ele mesmo nos recorda, como uma ferramenta de nossa ação. É necessário que nós nos formemos conhecendo os princípios, as bases, os fundamentos da doutrina social da Igreja, para justamente utilizá-la como ferramenta de nossa ação nos diversos contextos. Então, é fundamental que nós a conheçamos. Eu fico muito preocupado quando, nos tempos de hoje, alguns posicionamentos sociopolíticos, econômicos, de pessoas que se dizem cristãs, elas ferem princípios fundamentais da doutrina social da Igreja. Isso não por maldade, mas por falta de conhecimento mesmo, do que a Igreja ensina do ponto de vista de sua ação social, de sua ação política. Tá? Então, eu não responderia, mas daria um encaminhamento. A DSI, a doutrina social da Igreja, deve ser conhecida e utilizada como ferramenta para a presença salesiana nos mais diversos contextos. Obrigada, Padre Maurício. A Sônia, ela faz uma pergunta. Como poderíamos atingir os pais para a formação durante as atividades do oratório? Bem, existem algumas experiências pastorais que incluem os pais nas atividades. Eu acho que elas são experiências de sucesso, vamos chamar assim, quando nós conseguimos enxergar o pai também como um destinatário e oferecer ao pai uma resposta a alguns de seus questionamentos. Eu vou citar uma questão muito simples, né, mas eu acho que ela pode ser iluminadora. Nas nossas semanas missionárias, ou nas experiências missionárias que os nossos jovens realizam pelo país afora, eu tenho a notícia de algumas experiências em que os pais da comunidade são chamados e onde, por exemplo, ali é ensinado determinada, função, artesanato, né, para gerar receita.
Nós temos inúmeras iniciativas nesse sentido. Os nossos próprios cursos profissionalizantes hoje recebem não somente esses jovens, mas recebem os pais desses jovens. O importante, eu acho, é oferecer ao pai algo que responda a alguma necessidade dele. E aí sim, tendo esse pai no ambiente onde nós nos encontramos, aí o ambiente tratará de educá-lo, de formá-lo. Né? Até o momento em que ele se sinta educador do seu filho, como nós o somos ali, né? Claro, de uma maneira mais específica, mas até o ponto em que ele se envolva na ação educativa do oratório ou da nossa obra. Né? Então, eu diria, esse pai só virá, ele não virá pelo convite do carisma, pelo trabalho do oratório propriamente dito. Ele virá se ele entender que ali tem alguma coisa que lhe responda, que responda a algum anseio dele. Eu diria, se a gente quer o pai junto, nós temos que enxergá-lo também como um destinatário, e não somente os filhos dele. Né? Aí eu acho que nos favorece bastante toda a literatura que a igreja tem a respeito da família e toda a ação da pastoral familiar nos dias de hoje. Obrigada, Padre Maurício. E o Ibrahim, ele faz uma pergunta. Acredito que deva haver um envolvimento maior com o oratório e dar às crianças formação salesiana. Formação de coroinha, como fiz em 4 anos, e catequese, como ia fazer no Jardim Nordeste. Mas não foi possível, dadas as minhas condições atuais. Mas isso, para eles, não sejam vistos sempre como criança do oratório, com menosprezo, e sim formados e inseridos na sociedade e comunidade também. Acho que, Ibrahim, estou te vendo aqui na minha frente, um abraço para você, cheio de saudade, viu? Acho que a sua pergunta, ela já vem com a resposta, né? Não deveria existir uma diferenciação de jovens nas nossas obras, né? É jovem e necessita do nosso apoio, do nosso cuidado, o aluno do colégio, o jovem da universidade, o adolescente do oratório, né? Ou seja, basta que sejam jovens para que a gente ame, né? E para que a gente tenha para com ele um cuidado todo especial. Então, acredito que a resposta à sua provocação, eu a entendo e partilho, né, compartilho dela, ela está justamente na sua pergunta. Né? Não existe a meu ver, né, uma obra melhor ou um destinatário de maior privilégio. Né? Todos eles são jovens que nos são colocados nas mãos por Deus. E a gente deveria, em relação a eles, todos eles, não poupar nenhum esforço. A Marta, obrigada, padre. A Marta, ela faz uma pergunta assim: quais os critérios para a formação de um oratório total durante a semana, ou um oratório festivo? Bem, acho que os critérios gerais da experiência oratoriana são esses que eu acabei de expor. Esses são os critérios gerais. Existem outros critérios que dependerão do contexto onde esse oratório se encontra. Então, sei lá, se você está numa periferia da cidade e ali você detecta determinados tipos de carências, né? Ou seja, são o que eu chamei de encomendas, né? Se você não for uma resposta àquela carência ou àquelas carências que o contexto te apresenta, esse oratório não vai responder e não vai à frente. Então, eu diria, tem critérios gerais, são esses aqui expostos, né, deixados pelo próprio Dom Bosco, mas tem alguns que são contextuais. É você que precisa, você, sua equipe, a associação, né, precisa saber ler o que há, o contexto, os gritos do contexto. Né?
Basta recordar, por exemplo, de Dom Bosco, a experiência dele sempre é criteriosa para nós, né? Ele vai às cadeias, ele vai debaixo das pontes, ele vai às experiências iniciais da indústria, né? E percebe, olha, eu preciso dar educação profissional, eu preciso dar alimento, eu preciso dar, né? Ele, na verdade, interpreta com que critérios deverá agir para responder à situação local. Então, um passo fundamental é saber ler a realidade onde nós nos encontramos, para que a gente não corra o risco de dar respostas a perguntas que não estão sendo feitas, ou a necessidades que não existem. Obrigada, Padre Maurício. A Ângela, ela faz assim um comentário. A primeira salesiana cooperadora foi Mamãe Margarida, talvez tenha sido sua inspiração. Sim. E depois... Não, só para concordar, né? É interessante a imagem de Mamãe Margarida, porque de onde ela retira os critérios de sua ação no oratório, né? Ela retira, sim, da experiência salesiana de Deus, né? E da forma de relacionar-se, mas ela retira das encomendas do ambiente. Quando ela diz a Dom Bosco, no segundo menino, que entra na casa e pede para passar a noite, quando ela diz a ele, deixa que eu, para esse segundo menino, vou dar uma palavrinha antes dele dormir, para que na manhã do dia seguinte a gente não seja surpreendido, né, por alguma coisa que ele leve durante a noite, na verdade ele está olhando para a realidade, interpretando a realidade, tendo a realidade como um dos critérios de ação. Era uma mulher extremamente de Deus e extremamente prática, né? A realidade, o contexto é um critério de ação. Obrigada, Padre. A Zanúbia, ela diz assim, o oratório salesiano sempre continuará a ser modelo para nós, como família salesiana de Dom Bosco em Lorena, junto com o oratório de Santa de Virges. Muito bem, um abraço a Lorena e a Santa de Virges. Minha vida salesiana, junto dos salesianos, começou no oratório Santa de Virges, quando no meu primeiro ou segundo ano de seminário, eu passei por aquele oratório, tenho um carinho grande por ele. A Sorocaba também comenta do projeto de Mamãe Margarida, que eles têm lá. O Evânio, ele faz uma pergunta. Padre Maurício, às vezes os salesianos cooperadores têm um sentimento de frustração, pois o momento é outro e os ambientes salesianos, quadra, campo, jogos de mesa, etc., já não atrai os jovens, e o oratório já não acontece hoje como acontecia na década de 80 e 90. Como os salesianos cooperadores pode reencontrar a sua principal atividade pastoral no oratório em 2020? Evânio, eu acredito que, de fato, como eu falei num determinado momento, citei aqui o Alto da Lapa, como um local onde a gente não consegue reproduzir o oratório propriamente dito, como espaço de quadras, de jogos, mas se a gente for perceber, a quadra, o espaço são ferramentas, são instrumentos. A experiência originária do oratório, ela se resume, podemos dizer, naquelas 3 palavras de Valfré: familiaridade, afeto e confiança. Então, o oratório é mais do que um espaço. Obviamente, se eu tenho uma estrutura maravilhosa onde me encontrar com os jovens e estabelecer com eles essas 3 palavras, né? Ótimo, a estrutura me ajuda. Agora, também recordemos que Dom Bosco realiza essa experiência no início, no Prado, num corredorzinho pequenininho, né? Então, eu diria, se entendi a pergunta, a experiência fundamental do oratório, ela é relacional. É estabelecer relações de familiaridade, de afeto que gerem confiança, para que eu tenha acesso ao coração do jovem.
Se isso acontece numa quadra, ótimo, é uma boa ferramenta. Mas se isso não acontece numa quadra, pode acontecer no quintal de um deles, pode acontecer na calçada, pode acontecer... O importante é eu estabelecer a familiaridade, o afeto que gere confiança. A bola, os jogos, né? Eles são importantes, e aí também, né, dentro da pergunta, a gente deve procurar outros tipos de ferramenta que estejam para familiaridade, afeto e confiança. Mas o que a gente não pode perder é isso, até porque eu posso ter um lindo colégio, 20 quadras, inúmeras bolas, e não ter familiaridade, afeto e confiança. Obrigada, padre. E a Ângela, ela faz mais uma perguntinha. Hoje, com a pandemia, vemos vários grupos de jovens interagindo pela internet e tem sido rico. A JS, o GAN, etc. Como o senhor acha que podemos usar essas novas mídias sociais para alcançar jovens afastados da igreja física? Ângela, eu não tenho, assim, obviamente, a resposta disso, mas é interessante. Quando a gente fala de encomendas do contexto, né, a gente olha para esta pandemia, não se pode dizer que isso seja a vontade de Deus, por favor, né? Mas que Deus tem falado com a gente por meio disso, tem. Porque nós estamos descobrindo uma nova maneira de ser igreja, uma nova maneira de nos relacionar, temos olhado com mais carinho para determinadas situações, para o valor das relações. Então, eu diria, eu não tenho a resposta de como fazer, mas certamente há o contexto e a realidade onde nós nos encontramos tem mostrado para nós critérios de ação. Essa reunião que nós estamos fazendo aqui é um exemplo disso. Quando é que nós, pelo que eu estou entendendo aqui, acho que tem umas 70 pessoas aí na live, né? Quando é que nós fazíamos um encontro interinspetoral, porque tem gente do norte, do nordeste, do centro-oeste, eu estou vendo aí, né? Quando é que nós fazíamos, num sábado à tarde, um encontro interinspetoral de formação salesiana, com 1 hora de duração, cada um sentado na poltrona de sua casa? Nunca. Nós estamos fazendo agora porque a realidade está nos encomendando isso. Então, eu diria, Ângela, eu não tenho resposta. A resposta seria, ouçamos o contexto. Deus nos fala por meio dele, como falou com Dom Bosco. Obrigada, padre. O Richard de Lorena diz assim: aqui em Lorena, os salesianos de Dom Bosco, juntamente com os jovens, estão vivendo o oratório por meio das redes sociais intitulados Jovens Líderes 4.0, com ações de arrecadação de mantimento para o mercadinho solidário e momentos formativos em ambiente virtual. Que maravilha! Os nossos parabéns, né? É a forma como encontram agora de se manter unidos, de fazer o bem, de educar, porque isso é uma educação, sem dúvida alguma, né? O jovem que está participando disso está sendo educado minimamente para relações saudáveis, para caridade, para solidariedade, né? Para o compromisso cívico, né? Porque se trata de quando eu falo fique em casa, é um compromisso cívico cidadão, né? Então, parabéns, né? Eu acho que é tentar responder ao contexto, ao que o contexto está pedindo. E a Cris de Lorena, ela diz assim: na obra social em Lorena, há preocupação com a formação salesiana dos pais, para que sejam parceiros da formação salesiana das crianças e adolescentes. Perfeito, é o caminho, é o caminho. Eu diria só, acredito que isso já aconteça lá, essa formação para os pais, acho que não deve ser apenas sobre assuntos que interessam aos filhos, mas a gente precisa também oferecer formações diretamente aos pais. No contexto, por exemplo, se tem um exemplo da pastoral familiar, quanto mais a gente responder às necessidades do pai,
mais nós o teremos perto de nós e alcançaremos os filhos. Né? Não sei se me expliquei. Sim, padre. E o Donato, né, ele havia feito uma pergunta, o senhor já respondeu, e ele diz, né, presença de qualidade e de conhecimento. Obrigados pelos encaminhamentos que o senhor deu. Eu que agradeço, né, a possibilidade de aprender com vocês, né? Então, foi muito rica essa formação, acredito que o pessoal de Araras estão, assim, dando os parabéns para o senhor, enfim, de toda a região estão aí agradecendo imensamente, né, toda essa formação de sábado. Então, antes de encerrar, o senhor dá a bênção final, com certeza teremos outros momentos, né, ricos como esse, o senhor também tiver a oportunidade, né, e nos dar essa oportunidade da gente poder estar partilhando mais um pouquinho, a gente vai repetir essas lives formativas, que para nós, hoje, nessa tarde, foi de foi de grande valia, né? Eu não sei se o Evânio gostaria de falar uma palavrinha, o Marcelo, que é o nosso formador provincial, ou até mesmo a Alzira, né, a nossa conselheira mundial, antes do padre Maurício encerrar. Mas, assim, desde já, eu quero agradecer a todos, né, por estar nessa tarde conosco, né, partilhando desse momento rico. Obrigada. Eu gostaria de agradecer o padre Maurício, porque logo no início, aqui em Araras, da nossa obra do Oratório Dom Bosco, ele esteve aqui conosco para a primeira semana missionária que nós tivemos aqui. E foi muito bom a presença dele, junto com os outros seminaristas que nós tínhamos, que tinham naquela época, né, acompanhando ele, e nós aprendemos muito, né? Então, desde aquela época, eu conheci o padre Maurício, né, e percebi que ele era uma pessoa muito boa, não só por ser corintiano, mas por outras qualidades e virtudes que ele tem também, né, e carrega dentro do seu coração. E a gente percebe o quanto ele levou a sério tudo aquilo que ele pregava para a garotada, né, que ele vivenciava no pátio, né, e ele levou para a vida dele como padre, né. Então, padre, muito obrigado pela sua partilha hoje conosco, né. Em outros momentos, esperamos contar com o senhor aqui para nos ajudar a refletir, a pensar a nossa vocação, nosso chamado, a nossa missão, e que Deus continue abençoando o senhor, fortalecendo a cada dia nesses bons propósitos que o senhor assumiu. Viu? Muito obrigado. Viu? Eu que agradeço todos pela paciência também em me escutar, agradeço a Cristina pelo convite, peço a ela desculpas, eu dei um susto aí no meio do caminho, porque a verdade é que eu queria desistir desse momento por uma questão de compromisso que eu não conseguia conciliar, mas Cristina, passado sobretudo esse mês de julho, de férias que está bastante confuso para mim, mas depois que passadas as férias, minha vida volta ao normal, poderei com muito prazer voltar aqui com vocês e aprender com vocês também, tá? Peço minhas desculpas e agradeço sua paciência para comigo, né? Puxa, e deixo para todos vocês, tá bem, e deixo para todos vocês e para mim também a bênção de Deus, né? Vamos mais uma vez recorrer ao auxílio da Virgem Maria, pedindo que ela nos cubra com o seu manto de amor, nos envolva, sobretudo nesse momento muito difícil pelo qual o Brasil e o mundo inteiro atravessa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Por intercessão de São João Bosco, nosso Pai, Mestre, Artífice, modelo e critério de ação,
desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito bem, gente boa. Foi um prazer imenso, viu? Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Sonhei com oratório de outrora, cenário de grande alegria, corridas e jogos de bola, também se cantava, se ria.